Quero compartilhar com vocês, nessa caminhada que temos empreendido nas últimas semanas, falando sobre casas que marcam o mundo. Esse é o tema, você que está chegando agora, nós estamos falando de uma série, ou seja, um conjunto de palavras, de sermões que falam sobre famílias que transformam o mundo. E todos nós aqui pertencemos a uma família, é ou não é? Todos nós. Se você está aqui de repente sozinho, não quer dizer que você anda sozinho no mundo, você pertence a uma família, na qual você foi inserido, vive, se realiza, tem um comportamento típico que é moldado por essa casa e essa família. Então nós temos falado sobre casas que marcam o mundo, e eu quero falar hoje sobre as histórias que nos contaram. Esse é o tema da ministração, da pregação, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da palavra do Senhor. Gênesis, o livro dos inícios. Deixa aberta, por favor, no capítulo 48, Gênesis 48. Nós vamos falar sobre as histórias que nos contaram. E isso é importante para a gente entender algumas coisas. Nós somos marcados por histórias que contaram sobre nós. Queria que você, no primeiro momento, pensasse junto comigo que muitas das histórias que contaram sobre nós, que contaram sobre você, sobre a sua família e sobre a sua casa, acabam repercutindo na maneira como você vive, como você se manifesta nesse mundo, como você crê sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus de maneira singular, nós vemos um enredo complexo de histórias de famílias. A Bíblia não é um livro místico. A palavra de Deus é um livro que manifesta o caráter de um Deus soberano, criador de todas as coisas, todo o enredo que é construído, mostrando a história providencial desse Deus soberano, resgatando o homem do lamaçal de pecado onde ele se encontra. Mas relata desde o início, nós estamos aqui em Gênesis, no capítulo 48, nós vamos chegar lá. Mas é importante perceber que essas histórias, e muitas delas são contadas na sua casa, na sua família, marcam você e a mim. Você pertence a um lugar, você pertence a uma região do país, você tem uma cultura diferenciada do irmão que de repente está do seu lado aqui, você tem uma cor de pele diferente, você tem uma maneira de falar diferente, linguagens, sotaques diferentes. Nós temos os irmãos aqui do Haiti, né, que com toda dificuldade, mas com cuidado, a gente tem procurado conversar com eles, estamos aprendendo, né, vamos tentar aprender o crioulo, o francês, para louvar o nome do Senhor também nessas línguas. E isso tudo é aquilo que Deus nos faz como seres humanos, diversos, únicos. Então são histórias que nos marcam. E essas histórias que nos marcam, elas são inevitavelmente ligadas à nossa família, à nossa casa. E quando você, por exemplo, entendeu que o seu pai e a sua mãe se conheceram e começaram a namorar no local X, ou se encontraram pela primeira vez num parque, num jardim, num restaurante, você começou a se apropriar um pouco mais da sua história. É interessante quando a gente nota isso, e a gente começa a perguntar para os nossos pais, para os avós, como é que foi quando vocês vieram para cá? Como é que foi quando vocês começaram a se relacionar? Como que era a vida? A nossa história continua e sempre será marcada por esses momentos. E tem algo que é fundamental entendermos. O passado sempre vai contar uma história sobre algo que não pode ser mudado. Isso é o óbvio, mas muitas vezes nós, como servos de Deus, erramos, e eu vou explicar isso. As histórias do passado são histórias que não podem, de maneira nenhuma, ser objeto de transformação nossa. Isso quer dizer, e preste bem atenção, que quando você ouve assim, a história da minha família é uma história de tragédia, pastor. A história da minha casa é uma história de dissolução, é uma história de divisão entre irmãos, é uma história de casamentos abortados. A minha tataravó se separou, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, portanto eu, uma moça pensando, também vou me separar. As histórias do passado, elas não têm uma porta, um portal, para que nós acessemos por ele e mudemos o passado. Não tem como. E isso tem que trazer para nós um senso de realidade sobre o que de fato pode ser transformado. Então, por uma associação lógica, preste atenção, se o passado não pode ser transformado,
O presente pode, concorda comigo? E o futuro pode ser reconstruído. É isso que nós vamos ver aqui nesse texto de Gênesis 48. E eu quero que você vá lá comigo. Quero que você leia comigo o verso 1, Gênesis 48. E depois nós vamos ler outros versículos do mesmo capítulo de 48. Acompanhe comigo. Esteja com a sua Bíblia aberta aí. A minha versão diz assim: algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Agora pula para o 9, o mesmo capítulo, vai para o 9, para a gente poder adiantar. Respondeu José seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: tragam-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. E abençoou José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, e o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Até aí. Um texto longo, mas era necessário que você caminhasse comigo para compreender um pouco maior sobre o contexto no qual nós estamos inseridos. O mundo, como eu disse, conta para nós muitas histórias. Diariamente o mundo conta para você e para mim histórias sobre tudo e sobre todos. Com o advento da internet, da tecnologia, na verdade não é diariamente, é quase que instantaneamente mensagens, histórias são contadas para você e para mim. Você abre o seu Instagram, você vai ouvir, vai ver alguma coisa, contando uma história aleatória sobre qualquer coisa. E aquilo toma sua atenção. E aquilo capta sua atenção por alguns segundos, e é isso que é feito, por alguns segundos. E daqui a pouco você roda para cima e é uma outra história contada sobre uma situação aleatória. E de novo, aquilo capta sua atenção. E você vai rodando, e você vai rodando, e você vai rodando. E aquilo vai captando a sua atenção de alguma maneira. E por captar a sua atenção, você começa a perceber assim: peraí, tem algumas coisas que estão moldando a minha maneira de ver o mundo. Não sei se você já se apercebeu. Se você não se apercebeu, você está mais inserido ainda do que deveria estar. Diariamente, as histórias que são contadas sobre você, na maioria das vezes, não são histórias verdadeiras segundo a palavra de Deus. Quando nós olhamos para essa realidade, nós começamos a direcionar a nossa vida acerca e envolvida com aquela história verdadeira que Deus quer contar a nosso respeito. Jesus é o fator de estabilidade da minha, da sua casa e da sua família. Esse é o primeiro ponto que nós devemos nos ancorar. Se Jesus é o fator de estabilidade da sua casa e da minha casa, todas as histórias vão começar a ser construídas a partir desse pressuposto. Entenda bem isso. Isso não é uma palavrinha. Isso não é uma coisa aleatória. Se Jesus é o fator de estabilidade, ele é a âncora, a pedra de esquina, toda a minha e a sua vida vão ser construídas em cima disso. E aí a gente começa a olhar para o mundo de uma outra forma, a considerar as coisas do mundo de uma outra maneira, porque os nossos olhos começam a vivenciar e a contemplar algo diferente.
E eu quero dizer para você que ninguém, nenhuma casa, absolutamente ninguém, pode de fato viver um estado de shalom. E o shalom, a palavra no hebraico, não é só paz, é um estado de plenitude. Sabe aquela plenitude? Que talvez você diga assim, puxa, como eu estou esperando por essa plenitude a minha vida inteira. Aquela paz de espírito, corpo, alma e espírito, devotados, entregues a Deus, onde você descansa no Senhor, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades. Esse é o shalom. Agora, não há como viver, não há como construir uma casa que marca o mundo, uma família, sem passar pela cruz e experimentar o processo de redenção. Então agora, congele aí. Não há como eu, pai, a minha esposa, a mãe, as minhas filhas, os meus familiares, meu pai, a minha mãe, enfim, todos nós, de fato, vivemos o shalom, a plenitude, sem passarmos por esse caminho que nos leva ao Gólgota, ao lugar da crucificação de Cristo. Muito se ouve por aí de que as famílias podem experimentar tempos de bonança, tempos de fertilidade, de bênção, de alegria. Quando eles olham para eles mesmos e recebem dessa história que o mundo conta para eles, eles acreditam nisso piamente. E muitos cristãos hoje estão envolvidos dentro dessa própria história, dizendo assim, eu não preciso de Jesus, eu não preciso me comprometer com Ele, com a minha própria vida. Eu posso construir a minha história sendo um bom marido, ela é uma boa esposa, minha esposa dizendo, os filhos apenas obedecendo os pais, e legal, a gente constrói uma família show de bola. Não é assim. Não deveria ser assim. Essas histórias que contaram sobre nós são histórias que nos levam a olhar para o pecado e se apaixonar por aquilo que muitas vezes nós não deveríamos nos apaixonar. A ação do pecado vai iludir o homem e vai fazer ele se apaixonar pelo falso controle das situações. Não há nenhuma autorização para começar essa vida virtuosa em família sem passar por esse extrair do coração corrupto que está aqui dentro e está aí dentro. É por isso que hoje a gente vê, e saiu agora o censo, mais um detalhe do censo do IBGE essa semana, não sei quantos viram, que os casamentos, isso não é nenhum tipo de novidade, eles declinaram e outros casamentos homossexuais, eles cresceram. E aqui é um parênteses muito grande. Nós não temos nenhum tipo de preconceito às pessoas que são homossexuais. Isso é pecado, a palavra fala que é pecado, e assim nós atribuímos a esse comportamento. Amamos essas pessoas, mas isso é pecado, ponto. O fato é que isso cresceu entre as pessoas homossexuais e declinou de uma maneira acentuada entre homens e mulheres. E mais ainda, essa mesma pesquisa, nós estamos falando de casas que constroem o mundo, revelou que a taxa de fertilidade das mulheres decresceu. O único estado que manteve uma curva pequena de crescimento é o Mato Grosso do Sul. O único estado. Todos os outros estados declinaram hoje a um percentual no extrato nacional de 1,6, 1,7 filhos por casal. O que a década de 70 era 6, 7, hoje é 1,7. Os prognósticos dizem que daqui a 20, 30 anos vai ser menos de 1. Não sei o que é metade de um filho. Talvez o bebê reborn? Não, deixa para lá, porque daí a gente vai entrar no outro caminho. 1,7. Quantos irmãos você teve? Você vai falar 7, pastor, 12? A dona Zê nem vale, não tem como brincar com ela, que ela avacalhou, 13, 14, sei lá, quantos irmãos? 21. Eu tinha falado 13, 21, irmão, mas tudo bem. Você para pensar que a nossa história, quando Jesus contempla contar uma nova história, com os nossos olhos fixos nele, longe do exílio, nós estamos olhando para algo que para nós é impossível no primeiro momento. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Preste bem atenção na diferença entre reino e aquilo que a palavra fala sobre domínio. O reino vai apontar para uma regência. Por que Paulo diz assim? Ele nos transportou do império das trevas. O império fala de domínio, subserviência, dominação. Presta atenção agora aqui. A sua casa vive o quê? Um movimento do império estabelecido ou da regência de um reino de paz?
As suas relações como marido, esposa, filhos, elas estão muito mais vinculadas à manifestação de um império, onde o imperador chega em casa soberano e diz: cadê a comida? Ó servos. E todo mundo: ah, sim, senhor, e bota ali tal. Não falem comigo, eu não pedi para falar, só para me servir. Ou é uma regência de um reino de paz? A regência de um reino, e qual é o reino? Qual é a relação de reino que Paulo está falando aqui, gente? A relação do reino do próprio rei, que se fez homem, como diz em Filipenses, e tomou a forma de homem, e morreu a morte de cruz. Você percebe a diferença? Só que muitas casas hoje são construídas numa formatação de império. Mas o próprio Paulo diz em 1 Colossenses 1,13, ele nos transportou desse lugar aqui de mesquinhez, onde o desejo do coração ele aflora e domina, para o lugar onde todos servem a todos. Dá para entender? Numa família, eu saio do império das trevas, onde o meu domínio, a minha vontade, o meu desejo, ele é maior do que tudo, e pronto, é dessa maneira, não há diálogo, não há nenhum tipo de relação, e ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E como que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que isso tem a ver? Esse texto é um texto que fala de uma particularidade única. Se você se lembra, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, os patriarcas, no final da vida, à semelhança do seu próprio pai Isaac, chama o seu filho José, o seu querido filho José. Aqui é depois de tudo que aconteceu na vida de José. Já no Egito, ele desce, aquela coisa toda. E ele chama o seu filho para conhecer pela primeira vez os seus filhos de José, nascido no Egito. Presta atenção. Os dois filhos, Efraim e Manassés, foram os únicos da linhagem de todos os patriarcas que nasceram dentro de uma formatação de império. Faraó, o domínio. José já era governador do Egito, casa-se e tem dois filhos no Egito, Manassés e Efraim. Chega no final da vida, a palavra diz que Jacó nem chegava direito, ele recobra força, ânimo, como a gente leu, para sentar na cama, para receber o José e Efraim e Manassés. Chega os guri com o pai. E naquele momento, e era de costume, que o patriarca, o pai, abençoasse o filho, e obviamente a primogenitura, ou seja, o mais velho, recebia uma benção maior do que os mais novos. Portanto, José, sabedor de tudo que tinha acontecido com ele e com seu pai, abrindo parênteses, todo mundo lembra quem era Jacó e quem foi Esaú? Jacó, na trama com a mãe, tira a primogenitura de Esaú, consentida por Esaú também, e aconteceu o B.O. do B.O. Jacó viveu um segundo momento também, em relação a ser preteridos os maiores em relação aos menores, quando ele vai e casa-se com Lia, com Raquel, e não com Lia, que era mais velha. E a terceira vez, José sabia que o pai Jacó havia escolhido ele, José e Benjamim, os mais novos, em relação a Simeão, Judá, os mais velhos, os seus irmãos mais velhos. Então havia todo um enredo, pensa comigo. Aí José chega com os dois, Efraim e Manassés, o homem velho, Jacó, a bênção vai ser liberada sobre a cabeça de Manassés, não tenho dúvida. E ele bota certinho do lado da cama, bota Manassés do lado, para que a mão direita, e a mão direita tinha uma figura aqui, que a mão direita era a mão da bênção liberada, e essa bênção envolvia inúmeras composições espirituais e materiais, de domínio, de posse, de tudo isso. E ele bota os dois moleques ali, e o pai faz assim. E começa a orar, e libera a bênção, que você vai ser isso, que os meus pais, Abraão, Isaac, e a bênção vai vir sobre a sua cabeça. Eu fico olhando, fico pensando, a Bíblia diz, José fica olhando, peraí, está errado. Está errado. E ele deixa o pai terminar. Imagina se ele falar, pai, para, o senhor está fazendo besteira. O pai termina, aí ele fala, pai, está errado, pai. Tem que ser o contrário. Eu botei já o moleque aqui, o Manassés, que é o mais velho. Não é para botar a mão na cabeça do Efraim, que é o mais novo. Manassés é o mais velho, Efraim é o mais novo, ok? Aí o pai falou, eu sei, meu filho, eu sei. Só que Deus decidiu de maneira contrária. A bênção maior vai ser sobre a vida de Efraim. O Manassés vai ser uma grande nação, e ele se constitui uma grande nação, inclusive de posses terrenas, maior do que Efraim. Só fecha parênteses. Mas naquele momento tinha algo significativo para a gente trazer à luz, segundo
a visão de Paulo em Colossenses, que eu li agora aqui, do império das trevas para o reino do amor, e numa correlação conosco, com a nossa realidade. E eu quero que você atente para isso, para não perder e ficar viajando. A história conta que quando José teve os 2 filhos, ele dá nomes, Efraim e Manassés. E esses nomes têm um significado. Assim como no hebraico, os nomes, a palavra, ela carrega consigo um significado que fala sobre aquilo que está sendo realizado, a existência. Diferentemente da língua portuguesa, no hebraico, as palavras elas comportam um significado profundo. E aí nós temos aqui algo a pensar sobre isso. Efraim e Manassés, Manassés e Efraim. O primeiro que nasce é Manassés. E Manassés quer dizer o quê? Deus me fez esquecer do meu passado. Preste bem atenção. Deus me fez esquecer do meu passado. Ele estava no Egito, ele já era um homem, um governador, ele tinha passado 7 anos na prisão, ele tinha sido alçado a vice-governador do Egito, ele dominava sobre o Egito, ele era bem visto, ele tinha anéis, ele vestia-se com tudo que era do Egito, mas no coração dele ele era hebreu, ele era da linhagem de Abraão, de Isaque, de Jacó, seu pai, e ele vivia na corte do Egito. Aqui havia uma fragmentação da identidade dele. José, quando ele vê que Manassés nasce, ele diz assim: Deus me fez esquecer daquilo que eu vivi. Eu não quero olhar para trás, eu quero apagar isso. E isso, quando José bota o nome no filho, Deus me fez esquecer, ele está dizendo: eu não vou lembrar do que os meus irmãos fizeram comigo, eu não vou lembrar de nada, acabou, apagou, agora é uma nova vida. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que hoje é a realidade, muitas vezes da igreja e até da sociedade brasileira, dos casamentos sucessivos, dos divórcios, como eu falei, das repetições das histórias trágicas, e nós começamos a perceber que muito daquilo que o próprio José viveu, também hoje se vive, e eu explico isso. Quando nós olhamos para a história, a gente percebe que esse próprio Jacó, que libera a bênção, ele sabia de 2 coisas fundamentais, 2 coisas, preste bem atenção. Ele sabia, Gênesis 15, não precisa abrir, ele sabia que Deus, quando havia aparecido para Abraão, o avô de Jacó, Deus falou assim para Abraão: você vai se multiplicar como as estrelas do céu e as areias do mar. Só que eu vou dizer uma coisa para você, vocês vão viver um tempo grande numa escravidão, vocês serão escravos. E isso não pode ser esquecido. Abraão recebe a Torá, o livro. Os judeus falam que esse aqui é a noite mais tormentosa da história, porque foi quando Abraão recebeu uma palavra de que ele teria uma grande multidão, mas ao mesmo tempo Deus diz para ele assim: vocês serão escravos. Abraão passa para Isaque e passa para Jacó. Então aquele Jacó velho, o homem moribundo na cama, que vai liberar uma palavra sobre os seus netos Efraim e Manassés, sabia que o exílio ia começar. Ele sabia ali naquele momento que quando eles estavam ali, eles estavam no Egito, que haveria muitos e muitos anos de escravidão, e ele tinha que lançar uma mensagem para o futuro. Ele tinha que construir a casa dele, uma palavra dele, a última talvez, tinha que ser construída com uma palavra de esperança. E quando ele ouve pela primeira vez, presta atenção, ele nunca tinha conhecido os 2 meninos. Quando ele ouve que o nome do primeiro era Manassés, ele detecta algo no coração de José. José está querendo esquecer do seu passado, como se fosse fácil apagar o passado. Agora presta atenção, querido. Quantas vezes nós somos assim? A palavra do Senhor diz que quando Deus transforma o coração de um homem e o torna filho por meio de Cristo, não é que nós esquecemos o nosso passado, não é que a gente diz assim: eu não quero mais olhar para aquela família, eu não quero olhar mais para o meu pai, para minha mãe, que foram rude comigo, aquele casamento que não deu certo, aquela traição que eu vivi no trabalho, eu não quero mais saber, não. Ele está lá, o passado está lá, nós não podemos mudar, como eu falei aqui no início, mas ele começa a ser reconfigurado, reconstruído, segundo agora uma visão nova, cheia de oxigênio, cheia de vida da palavra de Deus. É por isso muitas vezes quando você ouve um casamento que não deu certo, uma família que sucessivamente houve rompimentos, violências, principalmente violências, preste bem atenção, é porque eu não quero olhar para o passado, eu quero simplesmente viver uma nova vida sem considerar o que o passado me mostra e o que eu tenho que fazer em relação a ele. Eu não posso mudá-lo, mas se eu tiver que
a partir de agora, construir a minha história pensando no futuro, eu tenho que perdoar pessoas, eu tenho que me reconciliar com elas, eu tenho que liberar perdão, eu tenho que ajustar, eu tenho que restituir quem eu defraudei. Casas que constroem um legado, casas que movem o mundo, famílias que movem o mundo, são famílias que não apenas apagam os seus passados. José estava tentando apagar o seu passado. E ele diz assim: pai, esse aqui é o Manassés. Na hora, o coração de Jacó acende e fala: meu filho, você está tentando apagar o passado. Aí ele diz: mas esse aqui é Efraim, o mais novo. O que quer dizer Efraim? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim quer dizer dupla honra, abundância, prosperidade. Aí ele olha, percebe isso, ele curva, ele dá uma direção diferente nas mãos e libera uma bênção diferente sobre Efraim e sobre Manassés. O coração de José havia sido transformado. Quando José chega e nasce Manassés é uma coisa, quando nasce Efraim é outra coisa. Manassés é o filho de um momento duro na vida de José. Ele externa isso de maneira clara. Para mim e para você, muitas vezes a gente olha o passado e a gente pode pensar: nunca eu terei uma família abençoada, eu nunca terei um relacionamento fiel com uma esposa, com um esposo, porque assim foi sucessivamente, de forma quase que hereditária na minha casa, no meu avô, no meu trisavô, seja o alcoolismo, seja o desemprego, seja a miséria material, eu não consigo romper. Há uma fragmentação da identidade aqui. A palavra de Deus nos revela que essas histórias, e muitas parecidas com essas, elas são fruto da ausência daquilo que a palavra de Deus nos mostra como o único, presta atenção, o único caminho possível para se reconstruir o passado e olhar para o futuro com esperança. Perdão e reconciliação, arrependimento, perdão, isso gera reconciliação. Antes que José chegasse para os seus irmãos, se você não leu o texto, não tem como eu abrir aqui, mas um pouquinho antes, e José os perdoasse de todo o mal que eles haviam infligido a José, não tinha como o coração de José olhar para o futuro com esperança. Não eram dois filhos, eram duas manifestações de um coração. Sabe quando você olha para uma pessoa que não conheceu Jesus antes, ela diz assim: a minha vida está uma desgraça, a minha vida, de repente fomos nós, a minha vida estava isso, porque o meu passado tudo deu errado, isso, aquilo, daqui a pouco você encontra aquela pessoa um ano depois. É uma nova linguagem, é uma nova postura, é um novo sorriso, é um novo ar. Ela começa a olhar para o mundo de uma outra maneira, não porque o mundo mudou, o mundo não mudou. O passado não mudou, o passado está lá com as suas marcas, com os seus flagelos, tragédias, mas a maneira como eu apresento a minha vida diante de uma história que é contada para mim é diferente. Perceba isso. Às vezes nós somos moldados por histórias que contam sobre nós, e muitas histórias estão sendo contadas aqui para nós, nessa geração como igreja, de que nós somos uma igreja que não vive o evangelho na sua essência, isso é fato em muitos lugares, que nós não vivemos a plenitude de uma vida santa, isso é fato também, mas isso quer dizer que eu não posso me consagrar e viver em plenitude para Cristo, vivendo em santidade, vivendo com a minha família, fazendo com que a minha casa seja um lar que transforma o mundo? Sim, eu posso. Mas eu vejo muitas vezes pessoas dizendo assim, e de forma, derrotada, fatalista, vitimizados: eu não consigo, tentei, não consigo, tentei ser mais crente, não consigo, tentei ser mais amigo, não consigo, tentei ser mais fiel e não consigo. Então eu vou pegar o passado, que eu não posso mudar, e vou fazer dele uma história que eu vou reproduzir para o futuro. Muitas famílias vivem isso em casa. Pais que de forma inadvertida, sem nenhum tipo de cautela, sem cuidado nenhum, lançam sobre os seus filhos o que receberam dos seus pais. De repente você recebeu muita coisa ruim, o seu passado bate à sua porta. Quando Jacó vê que José tinha dito que o filho da bênção tinha sido e nascido no exílio, há um indicativo aqui grande. E aí não tem como não fazer uma relação profunda com a nossa vida em relação a Jesus. Ei, nós estamos em peregrinação para a terra prometida, para a eternidade. Você crê nisso? Não sei se você crê. Se você não crê, você tem que dar 2 passos atrás e falar assim: peraí, mas estou indo para onde? Meu irmão, nós não estamos indo para conquistar impérios nesse mundo. Nós não estamos indo para que as regências,
as quais nós estamos assim presos, sejam regências de domínio. Então eu domino aqui, eu controlo aqui. Não. É o contrário. Eu abro mão disso, eu abro mão da minha vida, eu abro mão do meu casamento, eu abro mão da minha paternidade, da minha maternidade, e entrego tudo isso para Deus, que é o Rei soberano e cuida de mim. Você vê que é diferente? O império das trevas faz com que eu tenha controle de tudo. Eu controlo isso, eu controlo isso. A regência do reino do Filho do Amor faz com que eu entregue. E a gente olha e fala assim, Deus me abençoou na terra da minha aflição. É como se José estivesse falando assim, puxa vida, Manassés eu esqueci, mas peraí, eu estou na terra da minha aflição. O que ele está dizendo? Que ele está lembrando. Há sempre uma tensão, escute bem, sempre vai haver uma tensão no seu coração e no meu coração para aculturar, para fazer esquecer do passado e um instante de memória para nos trazer aquele choque de realidade e dizer assim, quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Eu sou uma nova criatura, que eu não esqueci o passado, mas a partir de agora eu reconfiguro ele segundo a palavra de Deus. Mas a gente vai ver essa tensão, não se engane, nós queremos esquecer todo o nosso passado e dizer assim, acabou, não quero ouvir mais, e aí sabe quando vem aquela palavra? Sabe quando vem uma música? Sabe quando vem alguém e cita um nome, e aquilo ali suscita dentro de você um caldeirão de emoções? E você pensa assim, como eu pensei que eu já tivesse sido curado em relação a essa situação? Sabe quando você está no trabalho e você não está bem com uma pessoa e você vai para um corredor, ela vai para outro corredor e você não quer cruzar com ela e aquele sabe, não, já paguei no passado, não está reconstruído, não foi construído segundo o padrão da palavra. E aí você encontra justamente aquela pessoa que você não queria encontrar, já viu? Quer ver supermercado, você está lá no supermercado, tamanho do Angelone, do bistec, do giá, sei lá, aí entra uma pessoa que você vê lá na 15ª gôndola depois de você fala, meu Deus, vou me esconder aqui. Quero ver aquela pessoa não, Jesus amado. Faz a compra tentando se esgueirar, quando você vira um corredor, a pessoa aparece na tua frente como fantasma. Fala, tá bom Jesus. E a pessoa diz, tudo bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Eu corri, daqui a pouco eu estava lá escolhendo batata, a pessoa ficou do meu lado escolhendo batata, mas tinha 312 espaços, e ela está do meu lado. Não foi curado, não foi reconstruído. Há uma regência de controle. Não se esqueça, quando nós queremos controlar relacionamentos, controlar situações onde nós estamos envolvidos, nós inevitavelmente vamos fracassar. Enquanto José quis controlar, ele disse, eu controlo, eu sou um governador do Egito, eu vou esquecer o que fizeram comigo, O coração dele assim, estava preso. Quando ele viu os irmãos, se reconciliou com ele, e antes disso, é óbvio, os filhos da bênção, da dupla honra, nasceu, ele disse, o meu coração está entregue. Porque Deus me abençoou na terra da minha aflição. Isso aqui é o exílio. Eu sei que eu estou caminhando para aqui, para uma outra terra. Ei, presta atenção. Se Deus te abençoa nessa terra, essa terra não é o seu fim, não é a sua jornada. É como se fosse o nosso exílio, a nossa caminhada. A gente pode dizer isso, Deus me abençoou na terra da minha aflição. Parei, pastor, mas isso é muito derrotista, fatalista. Não! Nós não temos aflições todos os dias, sim ou não? Temos. E Deus não nos abençoa? Sim! Você não tem um filho aí que está aí, chorando, brincando, não tem uma esposa, não tem uma saúde, você não está me vendo, você não vai caminhar com as próprias pernas, ou seja, no meio da aflição, no meio de uma jornada que muitas vezes massacra a gente olha de manhã, segunda-feira, meu Deus, segunda-feira, o meu salário é pequeno, as minhas despesas são grandes, o desafio que eu tenho com meu filho, eu não consigo entendê-lo, eu não consigo falar com ele é mal criado, é isso, ou seja, um mundo complexo. Mas na terra da aflição, Deus nos abençoa. Na terra da caminhada, Deus vai abençoando. Isso muda o coração de José. Tanto que quando ele libera a Bíblia, libera a palavra, Jacó libera a palavra, José não diz assim, pai, você está errado, tá? Filho, vamos embora que o vô está louco aqui, já está velhinho. Não, ele fica ali. E ele diz, vocês serão abençoados, duplamente abençoados. Tem algo lindo que esses espaços de peregrinação, se nós caminhamos seguros para a eternidade,
nós caminhamos na âncora que é o Cristo, que é Jesus. Como é que você se sente aí? Pensa, você está caminhando seguro? Você está no exílio. Vamos pegar essa figura aqui. É como José, no Egito, sabendo que ele tinha que voltar para a terra de Canaã. Nós estamos aqui nesse mundo em peregrinação. Como é que você está caminhando? O que te aflige todos os dias, pela manhã? Quais são os medos? O que bate lá? A sua porta, e aquilo só por você respirar, ouvir, olhar, você já quer se esconder. O que aflige você? Se Jesus é o fator de estabilidade na nossa vida, muitas coisas vão acontecer. Quando a gente olha para a transformação, deixa aí. Essas casas que marcam o mundo são espaços para o registro da nossa identidade e afirmação do nosso chamado. Olha para a sua família agora e faz um movimento agora, rapidinho. As casas que transformam o mundo, a casa de José era uma casa. Quando ele reconstrói o relacionamento com o pai dele, Jacó, e com os irmãos, ele transforma numa outra casa. E sabe o que é o lindo disso? Quando Jacó, por causa da seca e da fome, vai para o Egito, por decisão do próprio José, que era o manda-chuva do Egito, ele chega para o faraó e diz assim, sabe o que ele fala? Faraó, o meu pai e os meus irmãos são pastores. Pastores naquela época, principalmente no Egito, era uma subclasse. Ninguém queria ser pastor. Mas era a identidade de um povo. Se no Antigo Testamento, toda a relação dos homens, Davi, Abraão, toda a linhagem, são pastores, no Novo Testamento são pescadores. Está comigo? Aqui é pescadores no Novo, pastores no Antigo. Profissões que a gente olha hoje e fala assim, nossa, coisa simples. Naquela época eram extremamente relevantes, mas para os egípcios, ser pastor era uma categoria de segunda, terceira divisão. José chega diante do faraó e fala assim, você pode dar uma terra para nós? Ele fala, lá em Gozen, vocês podem habitar e vocês façam de tudo. Lá eles prosperam, enriquecem, criam cabras e não sei o que lá, e papapá. Porque eles são pastores, a identidade foi reconstruída. Sabe o que eu vejo muitas vezes? As nossas casas precisam ser reconstruídas nessa identidade que Deus nos deu. E lançamos isso para os nossos filhos. Quais são as histórias que você, pai e mãe, tem contado sobre você, sobre a sua casa e sobre Cristo para os seus filhos? Ou quais que eles têm ouvido? As histórias do mundo? Que o mundo é terrível? Que tem um bicho-papão na esquina, que tem um homem do saco, que as coisas são terríveis, que tudo vai ficar ruim, tudo vai piorar, que não adianta casar, que a menina não pode casar, e se casar não tenha filhos, está aí os dados. Que tipo de império das trevas é esse? Se Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você percebe isso, a relação? Mas sabe de uma coisa, muitas vezes nós queremos controlar. E nós dizemos para os nossos filhos, aqui não, e eu estou controlando, aqui não, quando Deus está dizendo, aqui sim, vai, porque Deus está fazendo algo novo. Essa tensão sempre vai existir no meio do seu coração, não se engane, entre querer esquecer, aculturar, tá bom, agora eu estou nesse mundo, já que está aqui mesmo, bora lá, um pecadinho aqui, um negócio aqui, sem problema, eu perdi a minha identidade mesmo, eu sou enfim, eu estou aqui. Quando Jacó olha para José e ele troca a mão, não era um trocar a mão assim singular não, era apontando para o futuro. Ele estava dizendo, filho, eu estou morrendo, mas eu quero que fique marcado no teu coração uma coisa aqui. O que vai valer para o futuro, as bênçãos sobre Manassés, elas são grandes, porque diz respeito ao passado. Mas as bênçãos maiores, elas são relativas a Efraim, que olha o passado e concebe o futuro com coragem e esperança. Eu nunca vi uma pessoa abençoada num nível maior, e não só financeiramente não, com paz de espírito, com shalom, que não consiga contemplar o seu passado, reconfigurá-lo, segundo a palavra, e com fé e esperança contemplar o futuro. Você já viu que a maioria das vezes as pessoas que vivem traumatizadas, numa dor existencial, elas não conseguem encontrar-se com o seu passado. E por não encontrar com o seu passado, elas não conseguem encarar o futuro com coragem e esperança e fé. Não tem como. Se eu não for lá no meu passado e olhar e falar, Senhor, meu pai já morreu há 10 anos, 20 anos, uma hipótese. Foi mal comigo, isso, aquilo, eu perdoo em nome de Jesus. Traz essa libertação para a minha alma. Porque a palavra diz, na carta de Coríntios, que aquele que conhece a Cristo, tudo se faz novo, as coisas velhas já se passaram
e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já foram. Efraim é o filho da dupla honra no exílio. E aí eu concluo dizendo que a história de Maria Madalena talvez seja, para mim, uma das mais marcantes do Novo Testamento, e que condensa tudo aquilo que a história de Efraim, José, Jacó, José, todos esses personagens no Antigo Testamento relataram. Maria Madalena, de Magdala, da cidade de Magdala, Magdala quer dizer fortaleza. Maria Madalena era uma fortaleza de mulher. A história conta que ele era uma mulher, uma prostituta, assim a história conta. E ela tinha domínio, lembra? Império. Domínio sobre os homens, pela profissão que ela exercia, comando, dinheiro, era remunerada. Prostituta. Mal vista, com certeza. Sem laço de família, não se conta a história dela. Uma mulher solteira, única, isolada de si mesma, até que um dia ela encontra o Cristo. Lucas 7. E a Bíblia fala que Jesus, curando as pessoas, cura Maria Madalena e expulsa dela 7 demônios. A cura aqui é física e emocional. Não se sabe do que ela sofria, do que era cometida, mas ela é curada completamente. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Aquela mulher passa a ser não mais uma mulher presa ao seu passado. Porque o seu passado, inclusive, mostrava as marcas do seu corpo como prostituta. Não era o novo corpo. Ela não fez um botox, botou uma peruca, era a mesma Maria Madalena que passava nas ruas empoeiradas, mas agora era vista de uma outra maneira. Porque ela havia tido um encontro verdadeiro com Cristo, com Jesus. E ninguém olhava e falava mais assim, lá vai ela. Não, agora era outra mulher. É como se ela estivesse dizendo, Ele me abençoou na terra da minha aflição, agora está sobre a minha vida uma dupla honra. Ela passa a fazer parte daquele grupo fechado de Jesus, dos mais íntimos, a ponto de estar com Ele na caminhada, aos pés da cruz, de tomar o corpo, de falar com José de Arimateia. E mais impressionante de tudo, em João 20, será a primeira a encontrar o Cristo ressurreto. A primeira que chega e diz, imaginando que era um soldado onde, e ela chora e o anjo diz, por que choras, mulher? Me diga, onde levaram o corpo do meu Senhor? E aí vem uma voz que invade o coração dela com ternura, que é a mesma voz que quer invadir o seu coração e meu coração todos os dias, e é Jesus que diz assim, Maria. Aí ela diz, Rabone, mestre, meu Deus. Os olhos de uma mulher que não tinha nenhum valor para o mundo, com seu passado insignificante, passa agora a olhar e contemplar o que é espiritual e o mais profundo da espiritualidade. Jesus ressurreto, já parou para pensar? Ele não tinha ascendido os céus ainda. Jesus ressurreto não era mais um corpo frágil numa cruz que eles tiraram de lá naquela sexta-feira de tarde, não. Agora já era o corpo do próprio Cristo ressurreto. E ela diz, Rabone, e ela tenta pegar, não me detenhas, Maria. Vai avisar os meus discípulos, e ela sai correndo, desavorada, bate na porta daqueles homens amedrontados, pelo amor de Deus, abram, o Senhor ressuscitou. Não, é mentira, não pode ser. Como, mulher? Ele ressuscitou. O passado dela foi reconstruído. Não era mais aquela mulher que eles pagavam para se deitar com ela, não. Agora era uma mulher transformada. Plenamente transformada na sua essência. Ele me abençoou nesse corpo, nesse exílio, nessa masmorra, e muitas vezes a gente olha para nós assim, eu sou imperfeito, eu sou incapaz, eu sou isso, porque a minha vida, o meu passado, não, mude isso. Ele te abençoou nesse corpo, nessa estação, nessa geração, com esse marido, com essa mulher, nessa cidade, nesse emprego, para que você seja a expressão da glória dele, para que você seja reconfigurado todos os dias, e para que você não olhe e diga, eu quero me esquecer, Manassés é o nome que eu carrego aqui na minha testa. Não, é Efraim, a dupla honra, a bênção, porque ele me fez prosperar na terra da minha aflição, e que seja assim na sua e na minha vida. Mas é necessário que a gente avalie com lucidez, com clareza, e a gente se encare a nós mesmos essa manhã. E eu quero convidar você, junto comigo, a orar. E quero convidar você a fechar os seus olhos.
E nesse momento eu queria que você, por algum minuto apenas, não perdesse a conexão com o soberano, o Deus, Criador dos céus e da terra, que se faz presente aqui. Não porque nós estalamos o dedo e Ele está presente, não, porque Ele disse que Ele estaria presente no nosso meio. E nós cremos, esse é um exercício de fé, convicção. Olhe para a sua vida nesse momento e perceba o quanto você tem procurado esquecer o seu passado. Talvez coisas que Deus traga corriqueiramente à tona e você não queira enfrentá-las, porque você está tentando enfrentar com a regência de um império, controlando, quando Deus, Ele mesmo nos transportou deste império, das trevas de controle, para o reino do Filho do seu amor, quando nós não controlamos nada, absolutamente nada, nem o curso da nossa história e da nossa vida. Peça perdão a Deus nessa manhã, se você precisa. Reconcilie-se com Deus e reconcilie-se com aqueles que de alguma forma te magoaram ou foram alvo de alguma palavra de dor, de sofrimento que você tem infligido a eles. Ore ao Senhor, comprometa-se, decida ser uma família, uma casa que marca o mundo, que deixa um legado no mundo. As histórias que contaram sobre nós não são as histórias verdadeiras. A história providencial de Deus é essa que deve importar sobre mim e sobre você, sobre a sua e a minha casa. E ainda que estejamos vivendo em aflições, o Senhor nos abençoa. E assim como Jacó quis que todos os descendentes se lembrassem de que Efraim, mesmo sendo mais novo, recebeu a bênção da primogenitura, ele estava dizendo para as gerações futuras: ei, não se esqueçam, essa não é a terra de vocês. Um dia nós voltaremos para casa, um dia nós voltaremos para casa, um dia nós voltaremos para o lar, porque o Senhor sim nos abençoa, nos faz prosperar na terra da aflição, mas a nossa chegada não é aqui. Então tire o seu coração dessas coisas materiais, das comparações, dos sofrimentos, que não devem penetrar no nosso coração, são desnecessários. São desnecessários. Assim como o anjo diz a Maria: por que choras? O Senhor nos diz muitas vezes: por que choramos? Se a presença dele já se faz e ecoa no nosso coração. Por que choramos? Por que choramos? Por que choramos? É a hora de se reconciliar com o Senhor nessa manhã. É hora de dizer: Senhor, assim como Maria, eu vou proclamar a verdade que me reconstruiu. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, e Ele vive em mim, não no mundo, porque o mundo o rejeitou, mas Ele vive em mim, e por viver em mim, eu posso viver em plenitude, o shalom, na minha casa, com a minha família, com os meus irmãos, como igreja, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé e a cantar comigo uma canção enquanto você estiver orando. Cante uma canção junto com o ministério de louvor, em nome do Senhor Jesus. Permita que o Espírito Santo toque o seu coração e quebre toda aridez de solo, e que você permita que caia aquela gota, uma única gota, que transforma o coração duro de um homem pecador. Que você, nesse dia, pare um pouco, que você fuja das regências desse império das trevas, que você aquiete seu coração nesse domingo, por um pouquinho, ainda que seja um pouquinho, que você se debruce na palavra do Senhor, por 15 minutos que seja, que você diga: Senhor, todo controle não está em minhas mãos, porque Tu és soberano, e que a regência do reino do Filho do Seu amor me alcance, e eu possa viver em plenitude, eu e a minha casa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu domingo. Não se esqueça, sábado que vem, a partir das 19h30, venha mais cedo, pega um lugar, nós vamos estar lotados aqui. Eu quero contar com você, com a sua família e com a sua casa, em nome de Jesus. Um grande beijo, Deus te abençoe.